falar exatamente um pouco sobre a ceia do Senhor. Porque muitas vezes as pessoas não sabem exatamente o que é a ceia, o que contém a ceia, né? Quais as bênçãos que tem na ceia do Senhor. As palavras de Jesus, João 6, verso 48 em diante. No verso 48, diz assim: eu sou o pão da vida. Assim que Jesus, ele está se colocando aqui, né? Ele é o pão da vida. Os vossos pais, ele está falando isso lá com o povo lá de Israel, do tempo dele. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Os israelitas conheciam muito a questão do pão, que era o chamado pão do céu. O pão que veio da parte de Deus, que era chamado de maná. E ele dizendo, vossos pais comeram aquele pão, mas eles morreram. Né? Falando dele, este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Amém, amados? Então, para eu entrar no espírito daquilo que Jesus está querendo dizer para nós, eu vou levar os irmãos para a gente ver o que é o maná. Lá no livro de Êxodo, lá no comecinho, no Êxodo 16. Vamos ver um pouquinho sobre o maná, que às vezes tem pessoas que não conhecem ainda essa questão, né? No capítulo 16 de Êxodo 16, diz aqui que Deus manda o maná, né? Então diz assim, o verso 1. Eles estavam no deserto, imagina aquela multidão, havia saído do Egito. Moisés tinha ido ao Egito para libertar o povo, vocês lembram? Para libertar o povo, ele teve que operar 10 pragas, que quase que dizimou o Egito todo, uma das maiores potências que existia naquele tempo. Mas Deus queria glorificar o nome dele, e o povo então, chegou um momento que o faraó deixou o povo ir, o povo saiu de lá e ficaram no deserto. Eles iam para onde? Para a terra prometida, né? Prometida desde lá dos antepassados deles, que eles um dia iriam herdar uma terra deles, uma terra especial, uma terra que manava leite e mel. Isso estava no coração daquele povo, eles estavam indo nessa direção. Mas lá no meio do caminho do deserto, um deserto quente, escaldante, dificuldades, né? Para as coisas, para alimentação, água, tudo era muito difícil lá no deserto. E chegou um momento aqui no capítulo 16, que diz assim, que eles partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Não preciso dar detalhes sobre isso. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Ou seja, 15 dias depois que eles tinham saído, é que acontece o que nós vamos estar lendo aqui, né? Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos sobre uma coisa muito importante aqui. O versículo 2 e o versículo 3. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, que eram os líderes ali, estava levando o povo para a terra prometida, lá no deserto. Qual era a murmuração, né? A reclamação, murmuração, reclamação. Eles estavam reclamando 15 dias depois. Então aqui o texto diz, o que eles diziam? Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Estavam reclamando. Prefiro ter morrido lá, do que estar nessa situação agora. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, e comíamos pão de fartar, falando com Moisés, pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Né? Essa era a murmuração que eles estavam fazendo. Você sabe que uma das coisas muito sérias na Bíblia é essa questão da murmuração. Tem gente que é murmuradora, tem gente que vive reclamando de tudo.
nunca as coisas estão bem. Sempre vai se lembrar do que não tem. Em vez de agradecer pelo que tem, a pessoa fica se lembrando do que não tem. Né? E essa murmuração acompanhou esse povo. Nesse momento que nós estamos vendo aqui, houve uma tolerância de Deus. Mas houve um outro momento que eles pegaram pesado com a murmuração contra os líderes ali, que estavam levando, que uma praga entrou no meio do arraial de Israel, 23 mil pessoas morreram de praga. Por causa da murmuração, porque é uma coisa muito séria. Eles não tinham um coração de gratidão. Eles tinham um coração que criava murmuração. O que é uma pessoa murmuradora? É uma pessoa que tem a atitude de falar mal das coisas, ou falar mal das pessoas, ou reclamar, viver reclamando da vida, reclamando do marido, reclamando da esposa, reclamando da vida, reclamando de tudo. É uma pessoa que tem uma posição crítica sobre tudo e todos. É horrível viver, né, com uma pessoa assim. Até Salomão falou, né, que a pior coisa que existe é conviver numa casa com uma mulher rixosa, uma mulher que vive reclamando. Sempre nunca está bom. Nunca está bom. É um coração que está sempre insatisfeito. É um coração ingrato. É um coração rebelde. A gente vê que isso é uma coisa muito forte para Deus. Por isso que a gente tem que aprender isso, para que isso não seja algo que esteja no nosso coração. A Bíblia fala muito de ações de graças. Isso nós somos ensinados a ser grato. Ser grato ou pelo pouco ou pelo muito, né? Ou tendo ou não tendo, a gente ser grato a Deus. Ser grato por esse dia. Né? Eu sempre falo isso para os irmãos, mas é verdade, você tem que se lembrar que você hoje de manhã saiu da sua cama, sozinho, eu espero, né? Todo mundo aqui, né? Saiu da sua cama, levantou, pôs os pés no chão, né? Foi tomar banho, ou foi comprar alguma coisa, você se movimentou. A gente tem tantos motivos para ser grato, né? E a gente fica vivendo muitas vezes com um sentimento como esses de murmuração. Aquele povo de Israel era escravo no Egito. Eles eram escravos. Viviam debaixo de uma escravidão. Eles não tinham liberdade. Eles eram trabalhadores braçais lá do povo do Egito. E eles então, o que eles estão reclamando? É melhor ser escravo e ter pão na mesa do que ficar aqui nesse deserto, mesmo que seja para a liberdade. Né? Tudo que o Deus já tinha feito pela vida daquele povo, pelas promessas que ele tinha feito, né, para os seus antepassados, e eles estavam ali murmurando. O que eles estavam querendo? Lá nós tínhamos panelas de carne. Eu sei que carne é bom, né? Carne é gostoso. Creio que a maioria dos irmãos gosta de um churrasquinho. Todo mundo gosta de um churrasquinho. Mas existem coisas mais importantes. Existem coisas com valores muito maiores do que apenas comer. Né? E é isso que ele estava se lembrando. E é um povo todo. Pelas contas ali, você tem que imaginar que ali já tinham mais ou menos uns 2 milhões de pessoas, praticamente. 2 milhões. Porque a Bíblia diz que só de jovens que puxavam espada, que eram mais jovens, fortes, tinha 600 mil. Se você contar 600 mil, mais os idosos, as crianças e as mulheres, chega a quase 2 milhões de pessoas. Era uma coisa gigantesca. E você vê aquele povo se levantando para reclamar. Do jeito que eles estão fazendo aqui. Eles não entenderam a obra de Deus. E mesmo nós, irmãos, que estamos na igreja, estamos com Deus, a gente tem que tomar muito cuidado para que você entenda para onde você está indo. Acabamos de cantar esse cântico aqui, né, com o coral. Nós estamos indo para uma terra prometida por Deus. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós sabemos em quem nós temos crido. Quando a pessoa não sabe disso, ela vai ficar sempre com um pé fora da igreja e um pé na igreja. Sabe o que é isso? A pessoa vem para a igreja, mas tem um pé fora da igreja. Né? Ele fica namorando o mundo e tentando namorar a igreja, mas não tem jeito. Ou é tudo ou nada.
Irmãos, entenda isso. Você tem que entender isso. É tudo ou nada. Não tem metade, metade. Né? Nós não somos, por exemplo, religiosos, por exemplo. Né? Que a gente vê uma coisa que acontece muito, infelizmente, na Igreja Católica Romana, porque tem um contingente enorme de pessoas que se dizem, vou dar um exemplo apenas, tá? Que se dizem católicos da seguinte maneira: eu sou católico, mas eu não sou praticante. Se não é praticante, então não é católico, não pode nem usar esse nome, né? É uma coisa com nós, eu sou evangélico, mas não sou praticante, eu não frequento a igreja, não me envolvo com a igreja. Então você não é nada também. Não é nada. Entendeu? Ou você é ou não é, né? Quando as pessoas diziam para Jesus, Jesus, eu vou te seguir aonde você for, ele dizia assim, olha, preste atenção no que você está falando. Porque as aves têm os seus ninhos, né? Os animais têm lá o seu lugar de ficar. O filho do homem, não tem onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir mesmo assim? Outro vinha para ele e dizia, Senhor, eu vou me despedir do meu pai, né? Ficar com ele. Depois que ele morreu, eu venho te seguir. Ele falou assim, não deixa os mortos enterrar seus mortos. Você vem e me segue agora. Agora. Não é amanhã. Como é que sabe que você vai estar vivo amanhã? Quem te garante que você vai estar vivo amanhã, segunda-feira? Quem te garante? Ninguém garante. Não garante. Você morre, eu vou esperar um dia e eu vou me entregar. Meu filho, você pode morrer antes desse tempo e morrer sem nada. Né? Por isso que a murmuração é uma coisa muito séria para nós, porque a gente aprende com Deus o seguinte, eu vou ter gratidão no meu coração. Né? Eu estava agora nessa viagem, e os irmãos, a maioria sabe, nós estivemos lá em Manaus, fizemos lá uma viagem de barco pelos rios, lá em Rio Negro, Solimões, na Amazonas. E eu lembro um dia que pegamos os dias mais nublados. E teve dia que choveu lá, choveu forte e tudo, né? E eu fui falar, eu estava com meu filho, o Gabriel, falei, puxa vida, a gente, né, demorou tanto para chegar aqui e vai ficar nublado esses dias todos, aí está nublado, né? Porque a gente foi até ver o encontro das águas, né? Quando o Rio Negro e o Solimões se encontram, é muito bonito porque o Solimões é um rio claro, né? Quase amarelo, e o Rio Negro é bem escuro, né? Então, quando eles vêm vindo juntos, eles se encontram. É uma coisa muito bonita, você vê a diferença nas águas. Eles caminham juntos e vão formar o Rio Amazonas lá na frente, né? Só que estava muito nublado, a gente viu muito pouco. Eu até filmei, alguém que viu, filmei. Aí eu falei para meu filho, puxa, era bom que tivesse um dia de sol, né? Dia de sol, para a gente poder ver melhor disso aqui. E meu filho falou, pai, mas a gente tem que ser grato por tudo. A gente tem que ser grato pela chuva, tem que ser uma pancada na minha cara assim, né? Tem que ser grato pela chuva, pelo sol. A gente tem que, em tudo, ser grato. Falei, puxa, tem que ficar quietinho, né? Baixei meu boné aqui, ó, imagina. E a gente esquece mesmo, sabe? A gente tem a mania de querer dizer, poxa, tem pão? Tem. Tem manteiga? Não. Puxa vida. Ô mãe, caramba, meu. Não comprou manteiga? Assim. Tem filho que é chato assim em casa? Tem. Um filho, neto, marido chato. Hã? Mulher chata também? Hã? Não tem não? Oh, ainda bem. Ainda bem que não tem mulher chata, né? Só os maridos aqui, né? Só os maridos que são chatos, né? Mas assim, a gente, no dia a dia que a gente vai vendo isso. Tem gente realmente que tem um coração assim, murmurador. E você vai perceber que isso para Deus é uma coisa muito séria. Na Bíblia Sagrada, é uma coisa muito séria. Por isso que aqui, né, é claro que estava o começo. Deus foi tolerante, bem no começo, faziam 15 dias apenas que eles tinham saído, foi muito tolerante. Mas lá na frente a coisa pegou forte, pegou pesado. Né? E aqui, então, Deus aqui, ele até atende. Olha só, Deus é tão bom. Oh, se não fosse a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Amados, sabe o que Deus enxerga em você? Em primeiro lugar, você que anda com Deus, né? Você que anda com Deus. Você que tem uma vida com Deus, uma vida verdadeira, sincera. Né? Quando Deus olha para você, sabe o que Ele vê em você? Jesus, o Filho dele.
É isso que ele vê, não é você. Ele vê Jesus em você. Esse, o nosso Senhor, toda obra que... Nós não temos justiça própria. A justiça vem de Jesus. Tudo vem dele. Nós estamos nele, nós somos dele, para ele, vivemos para ele, para Jesus. Né? Então, a gente sabe que na nossa vida a gente está aprendendo a cada dia que passa. Uma das coisas que nós temos que aprender é tirar a murmuração da nossa boca e sermos pessoas gratas em todo o tempo. Porque é nas ações de graças que os grandes milagres acontecem. Amém? Muitos milagres acontecem nesse momento. Então, no verso 4, então o Senhor falou com Moisés. Deus ouviu a murmuração e falou com Moisés. No verso 4, diz assim: eis que farei chover do céu pão. Nossa, imagina o povo ouvindo aquilo, né? Que ia chover pão do céu. E o povo sairá e colherá diariamente porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. E ele dá as instruções, verso 5, dar-se-á que, ao sexto dia, prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então, disse Moisés, Arão e todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu a vossa murmuração, pois quem somos nós para que murmureis contra nós? E prosseguiu Moisés: será isso, lhe dá instrução, será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão que vos farte. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Né? E a gente sabe que o que aconteceu, não vou falar, vou fazer um resumo. Veio as codornizes, bandos de codornizes, que caíam aos borbotões dentro do arraial de Israel. Vocês querem carne? Então Deus mandou abundância de carne para eles. E não só isso, né? Nesse texto sagrado, fala o quê? Que de manhã, como Moisés disse, começou a cair do céu umas... Eles comparam com escamas, como se fossem escamas de peixe. Sabe aquelas escaminhas, né? Meio arredondadas assim, começaram a cair do céu. E o chão de manhã, quando eles acordaram, estava todo repleto daquele pão. E o Senhor disse: esse é o pão do céu. É interessante porque a gente conhece por maná, né? Mas quando o povo viu aquilo, disse: o que é isto? Eles não sabiam. O que é isto? Interessante que na língua hebraica, o que é isto significa maná. É a palavra maná. Maná, na verdade, significa o que é isto? A pergunta, né? O maná significa o que é isto, né? E Deus então fala. E eles ensinam o seguinte, que cada dia cairia maná. Eles pegavam maná, faziam pães, faziam bolos, faziam tortas, o que desse para fazer, faziam com aquela uma farinha, né? Como a gente usa farinha hoje. Eles faziam isso. Só que era assim, aquilo não podia ficar para o outro dia. Todo dia eles colhiam de manhã. Então não podia deixar para o outro dia. Por quê? Porque se deixasse para o outro dia, aquilo ia apodrecer. Então a maioria do povo, Deus deu instrução. Moisés deu instrução. Não podemos guardar. Pega só o que você precisa para o dia. Então eles iam lá com as vasilhas deles. Aqui fala de um gomer, que é uma medida, né? Um gomer é mais ou menos uma vasilha de 2 litros, mais ou menos, né? Que eles pegavam, para cada pessoa pegava uma daquelas vasilhas. E aquilo usava para o dia todo, né? Mas sempre tem no meio do povo aquele povinho difícil, né? Sempre tem esses mais complicados no meio do povo, né? Eu vou pegar 2, 3 porções, vai que amanhã não vem, amanhã vai faltar, amanhã não vai vir o maná, né?
O bichinho pegou e encheu a tenda dele do maná. Teve vários lá que fizeram isso. Só que no dia seguinte a podridão era tão grande, o cheiro era tão terrível, né? Tão terrível. Todo mundo foi denunciado, né? Alguém passava pela tenda e dizia assim, que cheiro é esse? Não, não fui eu. Não fui eu. Não tenho culpa de nada, né? Aquilo, né? Mas aí aprenderam a lição, então o maná vinha, esse que era chamado de o pão do céu. Então, olha que coisa, isso aconteceu durante 40 anos. O povo foi suprido desse maná por 40 anos. Isso foi alguma coisa muito forte na história de Israel, porque eles se lembravam disso, né? O maná que veio do céu. E agora a gente encontra Jesus aqui, como nós voltamos lá para João, né? Que Jesus está falando, agora, sabe quem é o pão de vocês? Sou eu, oh, glória. Eu sou o pão da vida. O pão que dá vida, né? E ele, os teus pais, que lá no deserto comeram daquele maná, todos morreram. Você vê que uma das coisas que fez Israel, toda aquela geração, presta atenção, toda aquela geração inteira, Deus disse, depois de muitas murmurações, muitas reclamações, era um povinho difícil. O Senhor disse, não entrarão na terra. Não entrarão. Você sabe que aquela geração inteira morreu no deserto? Todos. Mulheres, crianças, ao longo dos 40 anos, né? Ao longo dos 40 anos, foram morrendo todos. Só sobraram quem? 2. Quem lembra? Josué e Caleb. Né? E eles foram os únicos daquela geração inteira que entraram na terra prometida. Nem Moisés entrou. Né? E eles 2 entraram lá, porque eles eram os únicos que nunca murmuravam. Os 2 que criam tanto em Deus, confiavam tanto em Deus, sabia que Deus ia suprir, que Deus ia abençoar, e Deus os honrou. Por isso, meu amado, minha amada irmã, a gente tem que olhar para nós hoje, eu olho para mim, você olha para você, para que a gente possa realmente ter uma vida, a gente fica às vezes reclamando de alguma coisa, tendo esse coração, como eu falei, sempre insatisfeito. Tem gente que é assim. Ô irmão, bom dia. Bom dia por quê? Ingrato, muita gente ingrata. Gente que é rebelde por natureza. Né? Acho que toda família deve ter, né? Alguém assim. Toda família tem alguém assim. Eu estou falando aqui, você já está vendo alguém. Não precisa falar não precisa falar quem é não, né? Pode ser aquele cunhado lá, sabe aquele cunhado? A sogra, aquela sogra, né? Tem alguma sogra aqui? Tem várias sogras aqui, né? Mas a gente tem que realmente ter uma clareza de que o que agrada a Deus é um coração grato. É um coração cheio de ações de graças. Jesus então diz, este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça. E ele continua, vamos para 51 agora, vamos continuar. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá o quê? Eternamente. Porque a gente come o pão para quê? Para viver, para sobreviver. A gente come para não morrer. É o pão, né? O pão é um alimento, vamos dizer assim, que é o exemplo, né, de um alimento completo, né? Que todas as nações sempre, na história, sempre tiveram pão. Né? E ele diz aqui que aquele que come desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Está falando agora das codornizes que foram, está falando lá do maná, né? Que é o que nós temos os elementos da ceia do Senhor. É um símbolo, mas isso aqui tem muito poder, gente. Tem muito poder. E ele continua nos ensinando. Então, os judeus lá que estavam ouvindo,
não entende nada, né? As pessoas não entendem coisas espirituais, né? Como pode este, verso 52, como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Oxi. 53, respondeu Jesus, em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Sabe o que nós mais precisamos, né, para viver nesse mundo? Da vida de Deus. Que no hebraico é o Zoe. Zoe, porque o bios é a vida física. E o Zoe é a vida divina em nós. Quando uma pessoa crê no Senhor Jesus e ela é batizada, ela é salva, sim. Mas uma das grandes bênçãos é que o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro dela. É a vida de Deus dentro de você. E nós temos que honrar aquilo que Deus nos deu. Viver uma vida realmente extraindo essa vida do nosso interior. Por isso que nós somos um povo que somos ensinados a não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a promessa é muito grande. Né? Ele diz, aquele que não come, então, que não bebe do meu sangue, ele não tem vida em si mesmo. Então não é uma ceia, não é uma cerimônia simples qualquer. Tem muita coisa aqui nisso que você não faz nem ideia. Né? É claro que a Bíblia Sagrada nos ensina, o tempo não me permite, não vou poder entrar nisso aqui, mas vou só lembrar os irmãos, que Paulo diz uma coisa muito importante sobre a ceia. Ele diz assim, ó, quando você for tomar a ceia, examine-se a si mesmo. O autoexame, certo? Que é dessa maneira que eu quero tomar da ceia do Senhor, eu estou dando valor para isso. Amém, amados? Estou dando valor. Dou valor para a ceia, dou valor para isso, o que Jesus está nos ensinando. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. Oh, glória, aleluia. Você vai participar da ceia aqui, ó. Eu vou falar uma coisa assim, mas não entendo o que eu quero dizer. Vai tomar ceia aqui. Isso no meio do caminho, né? Entendeu? Aconteceu alguma coisa, sei lá, caiu um avião na tua cabeça, sei lá, alguma coisa, né? Fica tranquilo, não se alarme. Não se alarme, né? Porque ele diz que você tem a vida eterna. O único povo nesse mundo que tem a vida eterna é o povo de Deus na terra. Só. As religiões não podem dar vida eterna para ninguém. Né? As boas obras não podem dar a vida eterna. Nenhum líder religioso pode dar a vida eterna. Porque a vida eterna está no Filho. A vida eterna está em Jesus. Para eu ter a vida eterna, eu tenho que ter Jesus. Eu me alimento dele. Andar com Cristo é se alimentar dele. É isso que ele está dizendo. Se alguém não bebe, ele não tem vida em si mesmo. Mas quem comer a minha carne, beber o meu sangue, tem a vida eterna. E olha a promessa. E eu o ressuscitarei no último dia. Na ressurreição dos justos. Você será ressuscitada. Você vai ter um corpo, porque você sabe que quando a pessoa morre, há uma separação, né? Da nossa parte espiritual, da nossa alma e do nosso corpo. Né? O corpo morre, ele veio do pó, e ao pó ele volta. Mas a alma é um ser eterno. Quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, a nosso elemento espiritual, isso é eterno. Só que é o seguinte, a diferença, lá no final dos tempos, todos serão julgados. Uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. A alma é eterna, o que morre é o corpo. Mas olha que maravilhoso, quem morreu com Cristo, Cristo vai te ressuscitar num novo corpo. Espero que menos barriga que eu tenho hoje, né?
Quem não está contente com o seu corpo hoje, achando meio gordinho, meio gordinha, né? Cabelo branco. A gente não sabe como é que é esse corpo ressuscitado. Não se sabe como será, né? Tem até um pessoal que viaja bastante e diz que todo mundo vai ter 33 anos. Ué, o que ele quer dizer com isso? Porque Jesus morreu com 33 anos. O pessoal viaja, né? Viaja, né? Está lá na internet, você vai lá ver essas bobagens que o pessoal fica falando. Mas ninguém sabe, mas na verdade a alma fica esperando tudo acontecer e no último dia Jesus vai ressuscitar os seus. Todos se levantarão dos túmulos num novo corpo, um corpo onde não vai ter mais dengue. Ô, glória! Quantos pegaram dengue aqui? Ninguém pegou dengue? Tem algum dengoso aqui? Ninguém pegou dengue? Não. Caramba, que bom. Eu vi. Quem pegou dengue? Levanta a mão. Não vamos apanhar, não. Vocês não vão apanhar, não. Eu não vou brigar com ninguém aqui. Eu só quero ver, né? Ah, foi ela que pegou. Tá certo. Né? Quem que a dengue pegou? Podia ser assim, né? É diferente, né? Ou Covid. Ou uma gripe, um resfriado. Neste novo corpo, nunca mais haverá doença. Nunca mais haverá enfermidade, nem dor de cabeça. Tudo aquilo que é mal na sua vida vai desaparecer. E o que é maravilhoso, isso será não por um período que a gente vive aqui, quanto? 60, 70, 80 anos, 90 anos. Você será eterno, porque a eternidade está em Cristo. É isso que Ele está nos prometendo. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne, ô glória, é a verdadeira comida, verso 55, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Esse versículo aqui, eu quero falar uma coisa com vocês, isso aqui é importante. Porque há um ensino muito tremendo sobre isso aqui. Jesus está dizendo o seguinte: quem come da minha carne, quem participa da ceia do Senhor, ele disse, e beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eu vou dar um pulinho aqui para frente, em João 15. Você conhece bem esse texto, mas fala exatamente sobre isso. Mas tem bênçãos tremendas aqui, ó. Preste atenção. No verso 15, Jesus está dando um discurso maravilhoso. Ele está falando aqui sobre a videira verdadeira, né? Vocês lembram? Ele disse, uma das formas que ele se apresenta, ele diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. E todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra, pela pregação da palavra. A palavra tem um poder de limpar, de iluminar, de abençoar. Ele está dizendo aqui uma coisa tremenda. Ai, acho que o vento bateu aqui, peraí. Verso 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. A mesma coisa, mesma frase. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se vocês não permanecerem na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Olha que interessante. Cristo é a videira verdadeira. E nós somos os ramos da videira. Aonde que nascem os frutos? Nos ramos. Quem já viu uma videira, um pé de uva, né? Aqueles cachos de uva, eles nascem nos ramos, né? Tem a videira, o caule, que é Cristo, nós somos os ramos, e ele falando desses frutos que nascem na nossa vida, né? E esse que permanece em mim e eu nele, primeiro, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, né? Então, primeira coisa, quem está em Cristo? Você foi chamado para ser
frutífero, frutífera, a dar fruto. Que todos os dias você seja esse tipo de ramo, né? Não gaste a sua vida só trabalhando só. Tem que trabalhar, a gente tem que ralar, né? Tem que trabalhar muito, né? Mas não gaste a sua vida só trabalhando, né? Quando eu falo assim, eu tenho até medo. Alguém pode não entender. Amanhã eu vou pedir as contas. O pastor falou para ninguém se... Não faça isso não. É que nem mais ou menos alguém... Há muito tempo atrás chegou uma pessoa para mim e disse assim, pastor, eu vou largar meu emprego. Eu falei, mas por que vai largar emprego? Não, porque lá só tem macumbeiro, tem gente que faz despacho lá. E... Eu falei, mas é lá onde você tem que estar. Esse lugar é o melhor lugar que Deus te colocou. Entendeu? Não importa se o gerente é um chato, se a gerente é o que já que for. Não importa. A porta que abriu foi o Senhor. Toda porta que Deus abre, só Ele pode fechar. Não é você. Você não pode fechar as portas. Se Deus abriu, dê glória a Deus. Seja grato, diga obrigado, Senhor. Né? Se Deus tiver que tirar, Ele vai tirar. Quando alguém te mandar embora do emprego, não foi Ele que mandou embora do emprego. Foi Deus que tirou você de lá. Você é de Deus, filho, filha. Você é de Deus, a tua vida está na mão de Deus. Deus está cuidando da sua vida. Ele cuida do que é seu. A gente às vezes esquece disso. E você quer viver a tua vida. Eu dependo de mim. Autodependência. Isso é um erro. Isso é um erro. Você tem que aprender a depender de Deus. E ver Deus agindo todo dia na sua vida. Ele está agindo de diversas maneiras. Você tem que ter olhar e ver o agir de Deus. Amém, amados? Então ele diz aqui, quem permanece nele, esse dá muito fruto. Então é o que eu digo, você não pode perder a sua vida só trabalhando. Não, eu vou só trabalhar. Não tenho um tempo para a igreja, não tenho um tempo para o reino, não tenho um tempo para nada. Né? Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer. Tudo isso é importante. Mas em primeiro lugar, busque o reino de Deus e a sua justiça. É isso, amados. Em primeiro lugar é o reino. Você tem que entender, se o reino de Deus não é a primeira coisa na sua vida, as coisas de Deus estão em segundo, terceiro lugar. Deus tem que ser o primeiro. Você só vai desfrutar do melhor de Deus quando Ele for o primeiro na sua vida. Amém, amados? Pode dizer amém a isso, amados? Ô, glória! No verso 6, ele diz assim, se alguém não permanecer em mim, será o quê? Lançado fora. Vixe. A semelhança de um ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Né? Viver fora de Cristo. Está dentro da igreja. Mas gente, tem muita gente dentro da igreja que está assim. Não é só membro, não. Tem muito pastor aí, muito líder religioso aí, que está ali no púlpito apenas para ganhar din-din. É o que eles estão atrás disso aqui. Né? Você é apenas a forma dele tirar, né? Para manter lá a vida deles lá. Não estou dizendo que não todos, mas uma grande parte aí você sabe muito bem o que eu estou falando. Sabe muito bem. Que estão lá, mas não são de Deus. Né? E ele continua, verso 7. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, olha que coisa linda. Pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Permanecer em Cristo significa que Ele vai ouvir as tuas orações e vai responder. Permanece em mim, eu permaneço em vós, e aquele que permanece dessa maneira vai pedir o que quiser e lhe será feito. Amém? Amém? Continuando, verso 7. Se permanecerdes, verso 8, né? É 8? É, né? É isso mesmo? 6:8, isso. É. E resposta para a oração, dará muito fruto, mas aqueles que não forem, podem ser, como eu disse, lançados fora. Né? Então você vê a responsabilidade que cada um de nós tem com a sua própria vida. Tenha uma vida sincera com Deus. Ande com verdade, com sinceridade. Mesmo que a tua vida hoje esteja meio bagunçada. Mesmo que haja situações na tua vida hoje que não é o que você quer.
Mas quanto mais você se entrega para Deus, mais dele você vai recebendo. Mais o poder vai se manifestando. E aquilo que você não pode fazer, o que ele disse aqui, sem mim, vocês não podem fazer nada. Então a gente sabe, meu amado, que quando a gente precisa andar com Deus, a gente vai entregando tudo na mão dele, porque só ele pode fazer aquilo que nós não fazemos. Amém, amados? Então, você vê que é forte essa palavra, porque o permanecer em Deus, permanecer em Cristo. Voltando lá para João para terminarmos. Assim, verso 57, agora está certo, né? Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Novamente ele repete isso. Como é bom saber, irmãos. Sabe, você vai andando com Deus, é uma coisa muito linda isso. Eu falo, são coisas que a gente vai aprendendo, né? Como você vai colocando tudo na mão de Deus, confiando. Sabe por quê? O que me chama a atenção na Bíblia Sagrada é que Deus, ele está, em muitos momentos, muitas vezes ele ensina sobre isso, ele quer tirar a preocupação do nosso coração. Eu acho muito maravilhoso isso em Deus. Sabe, não temas, não temais. Deus está cuidando de você, ele tem cuidado de nós. Não se preocupe com o dia de amanhã. A gente, tudo isso que nós vimos aqui do maná e isso aqui de Jesus, nos faz lembrar da oração do Pai Nosso. Né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Como é que você aprende a ser grato? Como você diz assim, eu estou vivendo hoje. Segunda-feira não existe. Segunda-feira não existe. Sábado não existe. Sabe o que existe? Agora. Esse momento. Vai chegar em casa, vai fazer uma sopinha quentinha. Quem tem um pouquinho mais de dedinho vai pedir uma pizza. Certo? Né? Ou já tem uma comidinha pronta lá. Mamãe fez, papai fez. Está lá uma comidinha pronta. E sim. Aprenda a ser grato um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Dê graças a Deus por hoje, domingo. Tudo que aconteceu, tudo que Deus preparou, o fato de você estar aqui, nessa noite. Seja grato por isso. Termine o seu dia quando você deitar na cama assim, que era o último momento do dia. Levante o seu coração, a sua mente, e diga, Senhor, eu te agradeço por um dia a mais de vida. Porque cada dia é uma dádiva. Cada dia é uma dádiva. E temos que ter um coração grato. Por isso que participar da ceia do Senhor não é opcional, não pode ser opcional. Né? Falo com os irmãos que estão em casa aqui, vocês têm que se esforçar para estar presencial. Santa Ceia é presencial. Tem que ser presencial. Você tem que participar da unção que está nesse lugar. Né? Então a pessoa às vezes não vem. Que motivo pode te tirar dessa mesa? Que no nome de Jesus, a gente nunca se afaste dessa mesa. Não importa o que vão falar, não importa a família. Chegou lá o cunhado em casa, chegou lá o sogro, a sogra, chegou lá alguém em casa e falou assim, olha, hoje vocês podem ficar aí, está aqui o meu cartão, pede uma pizza aí, um refrigerante, mas eu não posso perder porque hoje é Santa Ceia. Nunca perca, porque isso aqui é algo muito especial. Amém, amados? Você entendeu a palavra? Pode dar um aleluia? Amém, amém. Glória a Deus. Então nós vamos fazer o que agora? Nós vamos participar da ceia do Senhor.